Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar hoje promete mexer profundamente com os bastidores do futebol brasileiro. Imagine um cenário que poucos poderiam prever. Um jogador que já brilhou em alto nível, que conquistou uma legião de torcedores com sua velocidade e ousadia, agora pode estar prestes a mudar completamente o rumo da sua carreira. Os bastidores estão pegando fogo, as conversas são mantidas em silêncio absoluto, mas a informação já começa a vazar e promete abalar estruturas de dois gigantes do futebol nacional. Prepare-se, pois o que está em jogo vai muito além de uma simples transferência. É uma batalha de bastidores, de poder e de milhões. O nome da vez é Everton Cebolinha, atacante que atualmente veste a camisa do Flamengo, mas que pode estar vivendo seus últimos meses no clube carioca. De acordo com informações divulgadas pelo site G.Globo, a situação do jogador sofreu uma reviravolta depois da chegada do técnico Felipe Luiz, que aos poucos foi mudando a hierarquia dentro do elenco. A confiança que Cebolinha desfrutava já não é mais a mesma. E a cada partida, ele vê seu espaço se reduzir. Embora tenha sido titular em algumas ocasiões, o rendimento ficou distante do esperado, o que abriu caminho para que outros nomes passassem à frente dele na lista de prioridades do treinador. O detalhe que chama a atenção é o movimento imediato do Grêmio, clube que marcou a melhor fase da carreira de Everton. Assim que percebeu que a relação entre jogador e Flamengo estava estremecida, a diretoria gremista não perdeu tempo e iniciou contatos para tentar uma repatriação que, sem dúvida, causaria enorme impacto no cenário nacional. Os dirigentes do clube gaúcho já têm um plano claro: oferecer um salário de $1 milhão por mês, valor que seria suficiente para convencer o atacante a voltar para onde tudo começou. A ideia é resgatar não apenas o futebol do atleta, mas também a memória afetiva que ele construiu em Porto Alegre. No entanto, como se não bastasse a movimentação gremista, outro gigante resolveu entrar na briga e mudar completamente o jogo: o Palmeiras. Sim, o Verdão acompanha a situação de perto e demonstrou interesse em contar com o atacante, o que pode transformar essa negociação em um verdadeiro leilão nos bastidores. Para a diretoria alviverde, Everton Cebolinha é visto como um reforço de peso para aumentar ainda mais o poder ofensivo do elenco, principalmente em competições de alta exigência como a Libertadores. A presença do Palmeiras nesse cenário dá um tempero a mais à disputa, já que se trata de um clube com grande capacidade financeira e ambição de títulos. A grande questão agora gira em torno do contrato vigente. Cebolinha tem vínculo com o Flamengo até o final de 2026, o que significa que qualquer saída antes disso precisará de uma compensação financeira. Isso coloca o clube carioca em uma posição de poder na mesa de negociações, já que dificilmente abrirá mão de um jogador de forma gratuita. Os bastidores indicam que o Flamengo pode usar essa oportunidade para recuperar parte do investimento feito na contratação do atacante, tornando a transação complexa e repleta de detalhes que precisarão ser ajustados entre as partes. E se olharmos para os números recentes de Everton Cebolinha, encontramos um contraste curioso. Na temporada atual, ele disputou 30 partidas, marcou apenas 4 gols e deu 2 assistências, números considerados abaixo do que se espera de um jogador do seu calibre. Ainda assim, seu nome continua a despertar interesse em clubes de ponta, justamente pela memória do que ele já mostrou em outros momentos de sua carreira. A velocidade, a habilidade no 1 contra 1 e a capacidade de decidir jogos importantes ainda estão no imaginário dos torcedores, que sabem do potencial que pode ser resgatado. No Grêmio, a volta de Cebolinha seria recebida como uma verdadeira redenção. O torcedor gremista jamais esqueceu as arrancadas, os dribles desconcertantes e os gols decisivos que o atacante protagonizou vestindo a camisa tricolor.
Há uma relação de afeto que poderia ser decisiva para que ele aceitasse abrir mão de outras propostas. Além disso, o clube entende que sua presença seria um estímulo extra para a torcida, capaz de encher estádios e criar um clima de entusiasmo semelhante ao vivido nos anos de ouro do atleta em Porto Alegre. Já no Palmeiras, o cenário é diferente, mas igualmente atraente. O clube paulista tem estrutura, estabilidade financeira e um projeto esportivo sólido, fatores que pesam muito na decisão de qualquer jogador. A possibilidade de disputar títulos importantes em sequência, com elenco de alto nível e calendário repleto de desafios, poderia ser o combustível perfeito para que Cebolinha escolhesse o Verdão como seu próximo destino. Nesse contexto, a decisão do atacante não será apenas técnica ou financeira, mas também emocional e estratégica. Enquanto isso, o Flamengo observa a movimentação de forma cautelosa, sabendo que tem em mãos uma peça que ainda pode render frutos dentro de campo, mas também pode gerar receita considerável fora dele. O clube está concentrado no Brasileirão, onde terá pela frente o Juventude neste domingo, mas os bastidores já começam a fervilhar com o que pode vir a acontecer. A torcida rubro-negra, por sua vez, se divide entre aqueles que acreditam que o jogador ainda pode ser útil e os que enxergam a saída como inevitável, diante do novo ciclo iniciado com Filipe Luís no comando. Não se pode ignorar que a presença do técnico Filipe Luís é um ponto-chave nessa equação. O ex-lateral, que conhece como poucos os bastidores do clube e tem um olhar apurado sobre a formação tática, vem mostrando predileção por outros jogadores na sua ideia de jogo. Isso tem feito Cebolinha perder espaço, algo que dificilmente mudará no curto prazo. É justamente essa percepção que dá força à narrativa de que a saída do atacante não é apenas possível, mas provável, ainda que reste mais de um ano de contrato. Aos olhos do mercado, Everton ainda é visto como um jogador capaz de transformar o nível de uma equipe. Seus momentos de explosão no Grêmio e até mesmo passagens de brilho na seleção brasileira ainda ecoam como prova de sua qualidade. É por isso que Palmeiras e Grêmio se movimentam com tanta intensidade, cada um explorando suas armas para tentar conquistar a assinatura do atacante. A briga promete ser acirrada e pode se arrastar até os últimos detalhes, já que nenhuma das partes parece disposta a recuar facilmente. Por trás de toda essa disputa, existe um fator que costuma ser determinante em negociações desse porte: a vontade do jogador. Se Everton decidir que chegou a hora de retornar ao Grêmio, dificilmente haverá proposta capaz de fazê-lo mudar de ideia, já que o vínculo emocional fala mais alto. Por outro lado, se enxergar no Palmeiras a oportunidade de viver um novo auge, com chances reais de conquistar títulos internacionais, o destino poderá ser verde. Tudo depende, no fim das contas, de como o atleta avaliará o que realmente quer para o futuro da sua carreira. E não podemos esquecer o peso que os empresários e representantes têm nessas histórias. Muitas vezes, eles influenciam diretamente nas escolhas, seja apresentando propostas tentadoras, seja projetando planos de carreira ousados. Nesse caso, os bastidores indicam que há uma avaliação detalhada em curso, considerando não apenas o presente, mas também as perspectivas de médio e longo prazo. O que se desenha é um tabuleiro de xadrez em que cada movimento precisa ser calculado com precisão, pois um passo em falso pode custar caro. O Flamengo, por sua vez, não deve se posicionar de forma precipitada. O clube entende que ainda pode aproveitar o atacante, mas ao mesmo tempo vê com bons olhos a chance de equilibrar as contas com uma venda significativa. É um dilema que exige cautela, já que abrir mão do jogador por um valor baixo seria mal visto pela torcida e pela própria direção. Ao mesmo tempo, segurar um atleta insatisfeito pode comprometer o ambiente interno, algo que a comissão técnica de Filipe Luís parece determinada a evitar.
O torcedor palmeirense, quando escuta o nome de Cebolinha, enxerga imediatamente a possibilidade de agregar velocidade e agressividade ao elenco. Com o Verdão constantemente brigando por títulos, cada reforço de peso é visto como um passo a mais rumo à hegemonia. A imaginação já começa a projetar como ele poderia se encaixar ao lado de outras estrelas do ataque alviverde, criando um setor ofensivo de respeito, capaz de amedrontar qualquer adversário. O sonho está vivo, mas ainda precisa superar vários obstáculos. Já a torcida gremista alimenta a esperança de um retorno triunfal, como se o tempo pudesse se dobrar e trazer de volta os dias de glória. A repatriação de ídolos é sempre carregada de emoção, mas também de riscos, pois nem sempre o passado pode ser repetido. Ainda assim, o sentimento de confiança predomina, com a expectativa de que o ambiente acolhedor e a ligação com o clube sirvam de combustível para que Cebolinha reencontre o melhor de seu futebol. É um cenário que mexe diretamente com a paixão do torcedor. E é justamente por isso que você precisa estar inscrito no canal, ativar as notificações e deixar sua opinião nos comentários. O futuro de Everton Cebolinha pode estar prestes a escrever um novo capítulo explosivo, e você não vai querer ficar de fora dessa história. Será que ele volta ao Grêmio para reviver a glória do passado? Ou será que veste a camisa do Palmeiras para buscar novos títulos e um auge renovado? Só o tempo dirá, mas nós estaremos aqui acompanhando cada detalhe dessa negociação de tirar o fôlego.